crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Espero que bem, viu? Hoje eu e o Arthur estamos aqui novamente para contar uma historinha para vocês, uma historinha bem legal vai ser dessa semana. E aí a gente vai ter alguns personagens diferentes hoje nessa aulinha, tá bom? Então vamos começar com a oração, tá? Para agradecer a Deus tudo que Ele tem feito pela gente. Você vai ajudar a mamãe, Tutu? Então fecha o olhinho. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito. Pela vida da nossa família. Pela vida da nossa família. Dos nossos amigos. Dos nossos amigos. E dos nossos irmãos em Cristo. E dos nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor continue abençoando a todos. Que o Senhor continue abençoando todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós oramos e agradecemos. Que nós oramos e agradecemos. Amém. E glória a Deus. Então agora vai aparecer um louvor para vocês, uma musiquinha para vocês cantarem. E em seguida a tia volta com a historinha, tá bom? Medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? Daniel! É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão. Pois com muita oração posso vencer até o leão. O leão tá dormindo. Então vamos à história. Naquele tempo, havia um homem que se chamava Daniel. Daniel, ele era um homem que ele era obediente ao rei e obediente a Deus. Muito obediente, ele era um excelente homem. E aí, o que aconteceu? Naquela época, o rei Dário viu que a cidade estava ficando muito grande para que ele conseguisse comandar ela sozinho e ele precisava de ajuda. Com isso, ele dividiu essa cidade em algumas províncias, né, em alguns lugares, e para cuidar desses lugares, também para ele não ficar sobrecarregado de muita tarefa, ele resolveu colocar 3 ministros no comando da cidade. Como ele gostava muito do trabalho de Daniel,
que ele resolveu fazer? Ele chamou Daniel para ser um de seus ministros e mais outros 2 homens também para ser os seus ministros. Então Deus convocou 3 pessoas, entre elas Daniel, 2 homens, né? E o Daniel, para ajudar ele a comandar a cidade. E assim foi feito. Esses 3 homens foram colocados como ministro e foram comandar a cidade. Só que esses 2 aqui, eles estavam com muita inveja de Daniel. Por quê? Porque Daniel era uma boa pessoa, Daniel era obediente a Deus e obediente ao rei. Então o rei gostava muito de Daniel. E esses 2 homens ficaram com inveja disso. E aí eles tentaram ver alguns pontos para que Daniel pudesse ficar mal visto aos olhos do rei. Só que eles não conseguiram encontrar nada. E aí eles ficaram pensando, o que a gente pode fazer para envergonhar aquele Daniel, para que o rei não goste mais tanto dele? Aí o outro falou assim, já sei, já que ele não tem nenhuma atitude que o rei não goste, a gente vai usar a fé dele, porque é a única coisa que a gente consegue mexer. Aí ele falou assim, entendi, então vamos fazer assim, vamos sugerir ao rei que o rei faça uma lei onde por 30 dias somente ele possa ser adorado. Nenhum outro rei possa ser adorado durante esses 30 dias. E assim eles fizeram. Pegaram essa ideia e foram lá no castelinho do rei. No castelinho do rei. Chegaram e falaram, rei, nós tivemos uma ideia. Nós estávamos pensando, e como o senhor é um rei muito bondoso, que ajuda tanto a sua nação, a gente pensou que o senhor poderia fazer uma lei onde durante 30 dias somente você possa ser exaltado, nenhum outro Deus possa ser adorado. E se alguém se atrever a desobedecer essa ordem, o senhor joga na cova dos leões, que é o castigo para aquelas pessoas que não cumprem as leis da cidade. Elas são jogadas aos leões. E o rei falou assim, ótima ideia, gostei muito dessa sugestão, vou fazer este decreto. E assim fez o rei. Ele pegou o decreto e assinou, e a partir daquele momento, ninguém mais pode adorar nenhum outro rei que não seja a mim por 30 dias. Caso contrário, essas pessoas serão jogadas lá na cova dos leões. E o rei entrou no seu castelo. E o que os 2 homens fizeram? O rei entrou aqui e ficou no seu castelo. E esses 2 homens foram seguir Daniel, porque eles sabiam que Daniel tinha o hábito de fazer as suas orações diárias e 3 vezes ao dia ele entrava na sua casa em secreto, como diz a palavra de Deus, e adorava ao Senhor, Rei dos Reis. E assim esses homens foram até a casa de Daniel. Olha, ele está adorando a outro rei. É o nosso momento de pegar ele e denunciar ao rei, para que o rei jogue ele na cova dos leões. E assim foram. Os 2 homens malvados chegaram no palácio e falaram, Senhor, nós pegamos Daniel adorando ao Deus dele. E conforme diz o seu decreto, nenhum outro Deus que não seja o Senhor pode ser adorado durante esses 30 dias. Então, Daniel terá que ser lançado à cova dos leões. O rei ficou pensativo, muito entristecido, falou, mas Daniel é um servo tão fiel, ele é tão obediente, cumpre todas as minhas ordens. Aí os ministros falaram, rei, mas o senhor lembra que nenhuma das suas leis ela pode ser descumprida? Então o senhor terá que jogar Daniel à cova dos leões, porque o senhor não pode desfazer a lei. O senhor assinou por ela. O rei, muito entristecido, falou, então tá bom, chamem a Daniel à minha presença, que eu vou conversar com ele e fazer com que a lei se cumpra. E assim foi um só dos ministros, o outro ficou do lado do rei,
para que ele não pudesse desistir e foi chamar Daniel. Daniel, o rei te chama lá no reino, ele está ao seu aguardo. Vamos, não podemos deixá-lo esperar. Daniel falou, tá bom, vamos. E assim, eles foram à presença do rei. Daniel chegou e o outro ministro ficou aqui esperando. E o rei falou a Daniel, Daniel, vieram à minha presença, me contaram que você estava adorando a outro Deus. Lembra que eu tinha feito um decreto que durante 30 dias nenhum outro Deus poderia ser adorado? E que se isso acontecesse, o pagamento seria que a pessoa seria atirada na cova dos leões? Daniel falou, sim, meu rei, eu lembro. Porém, eu não posso deixar de exaltar o meu Deus. Eu cumpro as suas ordens, obedeço todas as suas determinações, mas o Senhor é o rei dos reis e eu não posso deixá-lo de adorar por um decreto. E aí o rei, muito entristecido, falou, Daniel, mas eu terei que jogá-lo na cova dos leões, porque eu tenho que cumprir o meu decreto conforme eu ordenei, conforme eu assinei. Então, terei que chamar a guarda para que te peguem e te joguem à cova dos leões, mesmo que eu fique muito entristecido com essa atitude. E assim foi feito. O rei chamou, guardas, guardas, venham, joguem Daniel à cova dos leões, pois ele descumpriu o decreto que durante 30 dias somente a minha figura poderia ser adorada. E assim, os soldados vieram até Daniel, pegaram ele e jogaram ele na cova dos leões. E assim Daniel foi jogado na cova dos leões e os guardas ficaram na beira da cova para olhar o decreto que se cumpria ali naquele momento. E os ministros foram embora dormir, porque já era de noite. Isso aconteceu à noite. Foram embora. E o rei, essa noite, ele não conseguia dormir. Ele ficou muito aflito. Ele ficou andando de um lado para o outro. Ai, eu não queria ter feito isso a Daniel, porque ele teve que descumprir o meu decreto. E assim ele ficou durante toda a noite. Logo que amanheceu o dia, ele correu até a cova dos leões e falou, com licença, seu guarda, eu preciso ver como está Daniel. E aí, com muita fé, ele chegou na beira da cova dos leões e gritou por Daniel, Daniel, Daniel. E Daniel, dentro da cova dos leões, falou, sim, rei, estou aqui. E o rei ficou muito surpreso, porque Daniel estava vivo. Depois de ter passado uma noite inteira na cova dos leões famintos, que não comiam há dias, ele ordenou bem rapidamente, tirem Daniel da cova dos leões agora, imediatamente, pois ele sobreviveu. E assim foi, o guarda foi até a cova dos leões, pegou Daniel e trouxe à presença do rei. E o rei ficou muito alegre por ver Daniel, que não tinha morrido nem depois de ter sido jogado na cova dos leões. E aí o que o rei fez? Como ele ficou muito alegre porque Daniel não tinha morrido, ele resolveu falar para todas as pessoas da cidade que o rei de Daniel poderia ser adorado nos 4 cantos do mundo, pois ele era realmente soberano, pois Daniel havia sido jogado na cova dos leões e nada havia acontecido a ele. Vocês gostaram? O que a gente consegue aprender com essa história de hoje é que em qualquer circunstância, o nosso Deus sempre tem que ser adorado. Ele é o Rei dos Reis, Ele mandou Jesus para que desse a vida dele, para que os nossos pecados forem salvos. Então vocês nunca esqueçam que Deus e Jesus são os nossos melhores amigos. Em qualquer situação, eles devem ser adorados, eles devem ser exaltados, porque só eles são dignos de toda honra e glória, tá bom? É o que a gente tira de lição com essa história de Daniel. Então agora a gente vai fazer uma oração e vamos encerrar essa historinha de hoje, tá bom? Então vamos lá, fechando os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor deu de vida para todos nós, pois mesmo durante essa situação terrível em que estamos vivendo, o Senhor tem cuidado da gente.
não tem deixado faltar nada, nem na nossa casa, nem na família de ninguém. Jesus, que o Senhor continue abençoando a cada lar dessa igreja, a cada criança, Senhor, que elas possam continuar ouvindo essas histórias e que elas sejam plantadas em seus corações, Senhor, para que mais para frente elas venham a semear boas pessoas, bons conhecedores da palavra. Jesus, ajuda todo mundo que está com dificuldade nesse momento difícil. Não desampare ninguém, Senhor. Tenha misericórdia, tenha amor pelas nossas vidas, Senhor, pois nós sabemos que o seu retorno está próximo. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Muito obrigada por tudo. Mais uma vez, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa história que a tia Thaís contou hoje, tá? Que todos fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e tchau!